Em Blumenau está acontecendo o FENATIB. As apresentações vão até a próxima segunda-feira. E para falar da importância que é o teatro para o público infanto-juvenil, eu vou conversar com o jornalista, dramaturgo e crítico de teatro, Dibi Carneiro Neto, que nos visita nessa manhã. Obrigado pela participação, seu Dibi. Bom dia. Bom dia. Obrigado a você pelo convite, por esse espaço para a gente falar de teatro no rádio. É tão importante isso. Qual é a importância de uma cidade como Blumenau, por exemplo, né, do tamanho de Blumenau, ter um festival como esse, que traz teatro de todas as regiões do Brasil, levando para esse público infanto-juvenil? Nossa, é de uma importância que às vezes as pessoas não têm noção da dimensão, né, disso. Um festival nacional que já se realiza pela 26ª vez, trazendo grupos do Brasil inteiro para a população daqui conhecer, levar seus filhos. Já é uma segunda geração. A gente vê histórias de crianças que participaram do primeiro festival, assistiram peças e hoje já levam seus filhos pequenininhos. A cidade tem que ter orgulho disso, porque assim é difícil, viu? Você pensa que pelo Brasil tem muito festival que consegue reunir coisas nacionais e trazer, né? Esse ano tem coisas de São Paulo, Brasília, Manaus, Belém, Rio Grande do Sul, enfim, é muito, muito rico e diverso o que esse festival consegue fazer aqui. Então é preciso que ele tenha vida longa. A população local precisa entender a importância disso e a chance que vocês têm aqui em Blumenau de ver coisas que nem sempre é possível, né, pelo Brasil afora. Durante essa semana está tudo aqui concentrado. Existe uma curadoria muito cuidadosa, que escolhe a dedo, são muitas inscrições, então é preciso escolher com muito cuidado as atrações. Então, eu venho de São Paulo, já é pela 3ª ou 4ª vez que eu estou aqui, na semana do FENATIB, e fico absolutamente encantado com o rigor, né, dessa curadoria, de vários tipos de peça, vários tipos de infâncias retratadas no palco, né? Porque assim, em casa é fácil, você liga a televisão e põe seu filho lá para ver. Tem coisas boas na televisão também para ver. Exato. É fácil você deixar seu filho manusear o celular e também você garimpa coisas boas também por ali. Não é só nocivo, mas nada supera o contato direto com a arte cênica no palco, no teatro. As crianças precisam dessa interação, de ver o ator, de ouvir o ator, de sentir a iluminação mudando a cena, todo aquele ritual. O festival é tão bonitinho de ver, porque as escolas chegam com as crianças e eles distribuem o ingresso na mão de cada criança para ela sentir esse ritual desde cedo, de que para ir ao teatro é um ritual. Você ganha um ingresso, você entrega o ingresso na entrada, tem o lugar certo para você sentar. É uma educação artística mesmo, para levar a criança ao teatro. É espetacular, acima de tudo, né? É uma coisa rica, né, para a formação dessas crianças. Dibi, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre você, né? Você começou a fazer críticas de teatro na década de 1990, ali no início, para a revista Veja de São Paulo, né? Qual é a sua história, seu envolvimento com o teatro, sua experiência, né, de acompanhar o teatro? Então, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada São José do Rio Preto, um calor maluco, e eu ia ao teatro infantil em Rio Preto. Rio Preto é uma cidade também muito teatral, tem um festival lá muito longevo também, como o daqui, e eu conseguia ver coisas no teatro. Então, desde cedo, eu me encantei por isso, né? Por essa manifestação artística tão diversa, né? A criança está acostumada a ver televisão. Quando ela chega no teatro, ela se deslumbra. Nossa, o que é possível fazer naquele palco? Tudo está na sua frente, né? Aconteceu isso comigo, e quando eu comecei a minha carreira, eu sempre gostei de escrever.
e fui ser jornalista. Quando eu cheguei no meu primeiro trabalho, eu percebi que tinha essa lacuna nos jornalistas, né? Todo mundo gosta de ser crítico de cinema, crítico de televisão, crítico de teatro adulto, e a sessão para crianças da revista era um pouco jogada às traças, no sentido de que ficava alguém, de repente mudava, estava sempre mudando. Eu falei, é um espaço para eu entrar, eu gosto de teatro, e fui caminhando e fui sentindo uma ressonância da classe artística em relação a tudo que eu escrevia, e o tempo foi passando. Depois eu mudei da Veja para o Estadão, né, o Jornal Estado de São Paulo, e continuei nessa área de cultura e fiz questão de continuar escrevendo teatro para crianças. E depois jornalista também é muito abelhudo, se mete a tudo, né, e eu resolvi escrever peça de teatro também. Mas só que eu achei que não deveria ser para criança, porque ia haver um conflito na minha função de crítico, se eu tivesse também as minhas peças de teatro infantil. Então eu escrevi peças para adultos, por isso que eu sou dramaturgo, que chegaram a ser encenadas, né, em São Paulo e fora de São Paulo, e sigo já há mais de 30 anos como uma resistência mesmo, acompanhando e com o maior orgulho de ter percebido o avanço que o teatro infantil nos últimos 30 anos, nesse período, alcançou. Então, assim, você que não vai ao teatro infantil há algum tempo, por acaso, você vai se surpreender se você for ao FENATIB com a qualidade das peças. Então, eu tenho um site hoje que eu chamo de Pecinha é a Vovozinha, justamente para combater quem chama teatro infantil de teatrinho, no diminutivo, porque é um preconceito muito grande ainda. E então a gente se surpreende com o nível. Antigamente era comum a gente estar no teatro infantil e os pais estarem de olho fechado, porque não se envolviam com o espetáculo. Realmente era muito chato, era muito tosco o que se fazia. Os avanços de linguagem, os encenadores cada vez mais criativos, hoje se preocupam que um espetáculo seja total, ele agrade também aos pais, porque a criança não vai sozinha ao teatro, ela precisa ser levada por um adulto, seja professor, seja o pai, a avó, os tios. E a peça tem que envolver todo mundo, né? Envolve hoje todo mundo. Isso é muito legal. E eu tenho muito orgulho de ter acompanhado todo esse processo pelo Brasil afora, graças a iniciativas como essa aqui de Blumenau, que me convidam, me trazem para eu também ter uma ideia do panorama nacional, né? Porque também... E essa evolução dos últimos anos também se deve muito, não sei se o senhor concorda comigo, né? De que crianças que começaram a ter essa atração pelos teatros, assim como o senhor, viraram atores, viraram escritores de peça de teatro e já traziam com elas lá aquelas... digamos, aquelas dificuldades que eles sentiam como plateia e tentaram consertar isso, né? Exatamente. Então, evoluiu e contribuiu muito para essa evolução, né? Qual é a importância, Dibi, dos pais entenderem, né, de que o teatro é bom para as crianças, né? O que o teatro pode influenciar na educação, no desenvolvimento das crianças, principalmente porque o que a gente vê hoje? Muitos pais reclamando que os filhos são viciados em celular, muitos pais reclamando que não dão conta das crianças porque elas são muito rápidas, muito ágeis, né? Muito serelepe, como a gente diz, né? E até onde o teatro pode ser uma ótima contribuição nesse sentido? Sim, pode ser e realmente é essa ótima contribuição, porque essa criança dispersiva, essa criança que já não consegue ter foco por mais de meio minuto, 10 minutos, que seja em alguma coisa, o teatro proporciona essa calma, esse clima de encantamento, esse clima de fantasia. Então, quem acompanha a programação do FENATIB percebe
a força que o teatro ao vivo tem na formação dessas crianças. Criança precisa, primeira coisa, brincar. Não se pode esquecer de que nenhuma criança pode parar de brincar. E o teatro estimula essa brincadeira. O teatro é uma grande brincadeira, uma brincadeira cheia de elementos que a criança vai levar para a vida. A criança assiste um espetáculo, fica dentro dela de alguma forma, ela vai se lembrar. Às vezes ela está em casa, passa um mês, 2 meses, ela lembra de alguma coisa e comenta com os pais. A luz, o figurino, uma canção. Olha como é completa uma peça de teatro. Tem música, tem cenário, artes visuais, o texto, a poesia. Então, principalmente, brincar e estimular a fantasia e a imaginação dessa criança. Porque quanto mais essa criança, na infância, for estimulada a imaginar, a fantasiar, mais ela vai levar para a vida dela de adulto elementos para ela se virar bem na vida, em qualquer que seja a profissão dela. Ela não precisa nem ser artista. Qualquer profissão que a criança tenha sido estimulada a ser criativa, a ver soluções que existem para a vida, né? O teatro é isso. Mostra para as crianças, cada vez mais, temas todos. Não existe mais tema proibido. A questão é tratar o tema com responsabilidade, são crianças, com cuidado, mas a criança toma contato com isso de uma forma fantasiosa, encantada, e isso vai se transformar na cabeça dela, quando ela for adulta, em facilidades de solução de problemas da vida dela. Ela vai saber mais facilmente ser criativa para solucionar seus problemas. Só dizendo isso já é uma riqueza, né, para os pais entenderem, já é uma chave para os pais compreenderem o quanto é importante, o quanto essa chance de ter teatro aqui em Blumenau é valiosíssima. E você pensa que é fácil fazer um festival desses, né? Cada vez que eu venho né? Por mais que existam apoios, mas quando termina um festival, começa tudo do zero. É preciso de novo sair com a pastinha na mão, os organizadores, procurando as autoridades, os governantes, os patrocinadores, tentando conseguir fazer o festival do ano seguinte. E isso não deveria ser assim, né? Deveria já ser uma coisa incorporada ao calendário da cidade com toda segurança, porque é valioso para as crianças de Blumenau essa chance de ter contato com o teatro dessa forma. O teatro auxilia a criança no desenvolvimento dos estudos, por exemplo, na escola? Com certeza. Existe uma questão da relação do teatro com a escola que é muito forte. O teatro infantil nasceu nessa relação educativa, didática. Acontece que muitos encenadores ainda se prendem a fórmulas antigas de fazer teatro, achando que o teatro é uma extensão da sala de aula. E fica chato para todo mundo. A criança não quer ir ao teatro para ver uma aula encenada. A criança não quer ir ao teatro para ficar ouvindo. Você tem que escovar os dentes toda noite, antes de dormir, 3 vezes por dia, não sei. Você tem que entender que 2 mais 2 são 4. Não é essa a função do teatro, mas ele ajuda demais a complementar a educação da criança de forma brincalhona, de forma lúdica, de forma fantasiosa. Então, existem peças que falam do Brasil, das regiões do Brasil, existem peças que falam dessa crise ambiental que o planeta está vivendo. É tão importante falar disso para as crianças, mas sem... E de uma forma que as crianças entendam, né? Exato. Compreendam tudo o que está acontecendo. Elas têm que entender facilmente, senão elas se dispersam mesmo. Criança é um público cruel, porque não é que nem adulto que disfarça, né? Parabéns, a peça é boa. A criança não gostou mesmo. Então, dá para ensinar muita coisa, sim. Dá para continuar sendo educativo, sim. Mas as peças, hoje em dia, elas
fazem tudo isso de uma forma muito diferente de uma aula, entende? Não é o dedo em riste, não é a lição de moral o tempo inteiro na cabeça da criança, fica chato. O teatro tem que ir além disso, para transmitir todas essas mensagens, sim, porque são crianças que precisam saber, ouvir e se formar, mas de uma forma fantasiosa, criativa, com muita imaginação. Eu estou conversando com Dibe Carneiro Neto, jornalista, dramaturgo e crítico de teatro. Estamos falando sobre o FENATIB, que vai até segunda-feira em Blumenau. Intervalo comercial, a gente volta já já. Estamos falando sobre o FENATIB, já falamos um pouco sobre o festival, sobre os benefícios do teatro para as crianças, para esse público infanto-juvenil. Ô Dibe, todo pai deveria levar o filho para o teatro, não só levar, mas quem sabe incentivar o filho a ingressar no teatro? Ah, com certeza sim, nem que seja por um tempo, por um período, para tomar contato, porque uma aula de teatro ou uma atividade que promova jogos teatrais, por exemplo, na escola, isso estimula não só a criatividade da criança, mas o desembaraço, a alteridade, né? O olhar para o outro, que é o grande problema do mundo hoje. As pessoas não prestam atenção mais umas nas outras. E o teatro aproxima essas crianças, faz com que elas parem para pensar, olhar, esperar a vez dela de falar num diálogo. São exercícios que não à toa se chamam de jogos teatrais, porque é um jogo mesmo que se estabelece, e isso vai ser muito rico. É aquilo que eu falo, não importa se essa criança vai ser artista quando ela crescer, ou se ela tem a vocação para ser ator, atriz, mas vai ser rico para a vida dela de todo jeito. Né? A comunicação, que é o problema do mundo hoje, a falta... interpretação. Também, isso é muito importante, saber, né, entender o que está sendo dito, para poder retornar da forma afetuosa até, que o afeto é uma coisa que precisa ser praticada no mundo. E por que é importante a gente ter um país com o cidadão mais desenvolvido culturalmente? O país vai ser melhor em todos os sentidos, né? O país vai ter mais aquilo que eu falo, criatividade, abertura para buscar soluções para a vida corriqueira, a vida política, a vida institucional. O teatro abre a mente da pessoa para possibilidades, para diversidade, para entender o outro. E isso é que o mundo precisa, é essa convivência entre as pessoas e tolerância. A tolerância é uma coisa fundamental, né? Então, um país vai ser melhor se as pessoas que o governam e que o habitam forem mais tolerantes umas com as outras, menos guerra entre os países, entende? Mais compreensão das diferenças. Então, o teatro existe para isso, é preciso aproveitar essa linguagem tão direta, tão olho no olho, que é o teatro. Uhum. A gente fala muito aqui dos pais levarem os filhos para o teatro, incentivá-los a participar do teatro. Mas e as crianças autistas, né? Já existe ambiente para isso? Já existem peças direcionadas a esse público? Nossa, esse assunto é muito importante, muito atual. Assim, existe sim, existe uma preocupação inclusiva muito grande, né? Em editais de seleção de peças. O mundo precisa se voltar para isso, o mundo artístico. E já existem sim coisas extremamente tocantes, assim, que a gente fica encantado de ver a preocupação de algumas produções em levar essas crianças que têm essas síndromes cognitivas, né? Esse tempo diferente das outras crianças. Então, por exemplo, há cuidados com relação à luz, então diminui a luz, não põe luz estroboscópica em momento nenhum, isso incomoda as crianças com autismo.
O som, diminui o som também, abaixa o volume do som. Existem espetáculos que antes conversam com os pais e com essa criança, levam para um ambiente ao lado com objetos, com texturas para ela experimentar antes de a peça começar, coisas que vão estar na peça, a criança toma contato antes, para quando começar ela já está mais familiarizada. Entender que essa criança tem o tempo dela e ela pode sim querer sair no meio da peça e o pai não oferecer resistência, não insistir, deixar a criança ter o tempo dela. Todos esses cuidados existem sim. Coisas como, até, por exemplo, existem objetos de a criança ficar brincando, coisas lúdicas de borracha, de silicone, um chocalho, alguma coisa assim, bonecos mesmo, objetos lúdicos que são oferecidas a essas crianças para elas ficarem apertando durante o espetáculo, que ajuda a acalmar, ajuda na concentração delas. Existe até tem criança que precisa ficar abraçada com o seu ursinho, com o seu bichinho de pelúcia, oferece-se isso para elas na plateia. Todas essas coisas para facilitar a fruição da peça pela criança. Então é muito bonito de ver que existe sim, em São Paulo eu já vi algumas coisas, inclusive incluindo personagens autistas nos espetáculos, né? Para a criança se identificar. E as famílias também poderem entender como lidar, porque é difícil, né? Muito. A família precisa entender o mecanismo, e os espetáculos estão fazendo isso. Então, existe uma peça em São Paulo de uma companhia chamada Artesanal, que está viajando pelo Brasil, chamada Azul. É uma peça que tem a irmã tentando entender o irmão que tem essa questão do autismo. Então é muito bonito, porque as famílias também precisam entender tudo isso que está acontecendo. É muito bonito o que o Teatro para Crianças faz e tem começado a fazer agora com relação à inclusão. Porque às vezes a gente pensa, a inclusão é só botar a linguagem de Libras, uma pessoa lá num cantinho fazendo as Libras. Claro, é sensacional que tenha isso cada vez mais, mas é muito mais que isso. Né? Vai bem além disso. Vai né? além disso. Do acesso ao local até a preocupação com cada síndrome que pode estar ali, né? Exato. E nessa questão específica do autismo, né? O teatro pode contribuir com essas crianças, com o desenvolvimento dessas crianças? Pode, sim. Pode, nesse sentido de que não importa, é criança. E é criança, ela tem que brincar, ela tem que se sentir fantasiando, criando. A gente tem que dar elementos para ela também. E integrada, acima de tudo, né? Sim, conviver, a convivência, todo o ritual que é ver teatro e perceber as outras crianças em volta dela, tá? Realmente é indicado, sim. Dibe Carneiro Neto, qual é o papel do senhor no Festival de Teatro Infanto-Juvenil de Blumenau? Em primeiro lugar, eu sou um espectador encantado, encantado sempre. Virei um velho chorão, me emociono com as peças, mas eu venho sempre como debatedor das peças. E isso é uma coisa muito linda que acontece nesse festival, que não basta o espetáculo ser selecionado, apresentar a sua peça e vai embora para casa. Isso já é lindo, isso já é importante, o contato com o público. Mas, depois que termina a peça, existem os debatedores que vão conversar com os elencos, com os diretores, com os profissionais envolvidos no espetáculo, para trocar ideias. Não chega a ser um debate, mas é uma conversa em que a gente fala das nossas impressões, né? Assim, eu vejo peças infantis há 30 anos, então eu tenho elementos de comparação de uma peça com a outra para poder trazer, contribuir. Eles me ensinam muito também a respeito do processo de se fazer um espetáculo. Então, nesse ano, somos 3 debatedores para conversar com essa peça. E fora isso, o festival faz uma coisa
preciosíssima, que é o Seminário de Teatro para Infância e Juventude. Então, quem organiza o festival entende que é preciso pensar o que se faz, é preciso refletir sobre o que se oferece para a criança. Então, existe um seminário, cada ano é um tema, profissionais se reúnem, principalmente ligados à educação e cultura aqui de Blumenau, são convidados a comparecer, coordenadoras, professoras, educadoras. Esse ano foi lindo, terminou ontem, foram 3 dias no Teatro Carlos Gomes, de debates a respeito de literatura e dramaturgia para crianças. Teve uma participação muito bonita assim, de professoras aqui da rede de ensino público. Então é preciso também incentivar isso nesse festival, porque não é comum um festival de teatro conseguir, além de tudo, fazer um seminário para refletir, para discutir ideias. E aqui em Blumenau existe isso. É um orgulho mesmo que as pessoas têm que ter do FENATIB. E qual é a avaliação que o senhor faz desse evento aqui na cidade? Eu saio sempre muito encantado, muito enriquecido, saio melhor do que eu cheguei todo ano, justamente porque existe essa preocupação em mostrar coisas diversas, de sotaques diferentes, né? Então, ontem a gente viu um espetáculo do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vai ver um especial do Rio Grande, uma peça do Rio Grande do Sul. E depois tem coisas de São Paulo, de Brasília, como eu falei, de Manaus. Você ouve coisas, são vários Brasis, né, desfilando pelos palcos. É muito importante a criança conhecer também essa multiplicidade de cultura, né, e conhecer fábulas, né, que nunca devem morrer. Os contos de fadas, eles têm sido refeitos. Ontem a gente viu um patinho feio, totalmente diferente do que as crianças estão acostumadas a ver. Hoje teve o Flautista de Hamelin, vai ter de novo às 15h30, na Secretaria de Cultura, que também mostra uma versão da história diferente do que as crianças estão acostumadas. Então, sempre acrescenta alguma coisa. Eu sempre saio aprendendo muito daqui, com vontade de voltar o ano que vem. E isso é muito bom, né? Obrigado pela participação do senhor, né? Ótimo festival, o resto de festival, né? Tem apresentações hoje, amanhã, sexta, sábado, domingo e segunda, para fechar essa edição do FENATIB aqui em Blumenau. Muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns para o seu programa, parabéns para Blumenau por esse FENATIB tão maravilhoso. Dibi Carneiro Neto, jornalista, dramaturgo e crítico de teatro, conversando com a gente sobre o FENATIB e a importância do teatro para o público infanto-juvenil.